Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre diferença entre alma gêmea e diferença entre chama gêmea. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu comecei a ver quando eu comecei a buscar sobre esses assuntos. Então eu achei assim, né, eu tenho que fazer esse vídeo, né? Porque a gente começa querendo saber as diferenças. E quando eu comecei Peraí só um minuto. Quando eu comecei a me deparar com esses tipos de assunto, eles trazem sinais e tal, aí muitas das vezes são parecidos e sinceramente ficou faltando muita coisa na época que eu comecei a ver, tá? Mas a sua intuição vai te falando quais que são certos, quais que são errados, né? E aí eu resolvi trazer um modo diferente, um modo que eu comecei a encaixar, tudo começou a encaixar direitinho. Então eu vou pôr esse vídeo em duas partes, né? Então a primeira vai ser a visão psicológica da diferença entre alma gêmea e chama gêmea. E depois eu vou fazer a diferença energética, como é que isso funciona de forma energética. Então, gente, a pessoa que inventou essa diferença, né, entre alma gêmea e chama gêmea foi uma pessoa esperta, porque ela começou a entender. Então a gente pode mudar nomes, mas não muda o fato de que são diferentes sim. Então a gente tem que começar a entender quais são essas diferenças realmente para quem está buscando isso, né? Até para ficar muito claro para quem confunde uma coisa com a outra, às vezes fica preso até em relacionamentos tóxicos por achar que é chama gêmea, né? Isso pode acontecer. Então assim, é uma definição que a gente tem que ter, tipo assim, nomes. O que eu quero dizer é nomes só pra gente ter um direcionamento de como agir, né? Quando a gente se depara nessa situação. Por quê? Porque a chama gêmea, a primeira coisa, né? Chama gêmea é um caminho espiritual. Então, um caminho espiritual, você tem que seguir, né? Você pode não seguir se você não quiser, mas é como se a sua alma estivesse batendo na sua porta dizendo: você está pronta para isso. Então, eu estou aqui como instrumento de informação para vocês entrarem nesse caminho, né? Porque tem muita informação aí para nos iludir. Agora, claro que todo mundo tem o direito de se iludir, todo mundo tem o direito de acreditar em Papai Noel se quiser, né? Cada um vai seguir o que... E existe um paradoxo, né, na ilusão. Existe a ilusão, mas também a ilusão vai te trazer... como é que eu falo assim? É porque a gente às vezes acha que a coisa de determinada forma, né? E ser um pouco diferente já sai daquele padrão que a gente considera normal. Então a gente às vezes não se permite iludir, digamos assim, por outros caminhos, porque a gente acha que tem que ser exato do exato, né? E na verdade esse caminho traz que existe tanto a ilusão quanto a não ilusão. Então, eu acho que cada um tem um caminho. Eu tô aqui só para trazer informação mesmo para vocês. E que tem certas coisas que, como a lei da gravidade, elas são empíricas. Tipo, independe de opinião, independe de percepção, independe de várias coisas. Então, vou parar de falar sobre isso, porque o assunto não é sobre isso hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre a diferença psicológica. Como é que você vai entender que você está num caminho diferente da alma gêmea? Vamos entender, então, primeiro, que a alma gêmea é uma alma diferente da sua, né? Nós todos somos um só. Mas o sistema, vamos chamar de sistema, que aí eu vou trazer no próximo vídeo sobre energia. O sistema é diferente do seu, na polaridade aqui.
E já a chama gêmea é você. É a sua alma, é uma alma só. Não é metade, gente. As pessoas têm mania de achar que é metade, porque não é duas. É singular. É singular. Então vamos começar a entender que chama gêmea é singular. Então ela não vai funcionar no campo da mente, porque a mente vai tentar trazer a dualidade. Por isso que eu falei sobre a questão da ilusão. Aí se eu falo da ilusão, ela já vai trazer a dualidade. Então, tipo, se você quiser o caminho diferente, quiser entender e explorar a sua mente, problema, né, de cada um vai viver o que precisa viver. Mas a realidade é que se você realmente encontrou, então é um sinal, se você realmente encontrou a chama gêmea, você vai se deparar com o caminho espiritual. É algo, tipo, natural. E se talvez acontece de pessoas ficarem 14 anos, tipo, longe da chama gêmea, porque às vezes ela tá presa no loop, né, dos padrões, e aí a pessoa não percebeu, não tá sabendo usar a intuição, enfim, tem uma série de casos diferentes, né? Às vezes não era para ela seguir esse caminho, não sei. Não tô aqui para ditar assim o certo do errado, porque senão a gente cai na dualidade. Isso aqui não é dualidade, é singularidade. Então, o primeiro ponto é singularidade. Então, a alma gêmea, ela seria dois sistemas, né, que se complementam. Ela vai se complementar, né? Então, vamos entender e em uma questão psicológica como que se dá. Então, eu acredito que eu sou esse personagem, né? Então, primeira coisa, tô acreditando que eu sou esse personagem, eu estou me identificando com o meu ego, estou identificando com as minhas características, a minha personalidade, né? Então, eu vou viver essa separação com outra pessoa, com outra alma, digamos assim. E aí, o que acontece? Geralmente, as almas gêmeas, eu diria para você que almas gêmeas são todas as outras pessoas que possuem almas diferentes da sua. Para começar é aí. E como que você se bond, né? Se conecta com essa pessoa? Geralmente, você vai se conectar com essa pessoa quando você estiver precisando experienciar, precisando, entre aspas, tá, gente? A sua alma, você, sua alma querendo, apesar de que é a sua alma querendo isso para você. Você está vivendo a separação. Então, a separação vai trazer assim. Geralmente você vai por condicionamentos, então é um amor condicional, você vai, a questão da física vai funcionar da ação e reação, então eu ajo de uma determinada forma com a pessoa e ela vai reagir de determinada forma, e geralmente você espera que ela age de determinada forma. É uma questão mais energética, né? Mas assim, a gente traduz de uma forma psicológica isso. Então, eu tô tentando traduzir psicologicamente o que acontece. E então, vamos falar dos traumas. Então, eu me identifico com essa personalidade. E eu tenho determinados traumas, eu me apego a esses traumas, né? Então, vamos supor que eu tenho um trauma, me disseram que eu tenho um trauma de abandonamento, né? Isso você vai ter uma frequência de determinada forma, você vai ter programações mentais, e aí você vai se conectar com a pessoa que vai tampar essa sua necessidade, que vai cobrir essa necessidade, vai complementar. Às vezes vocês vão ter até traumas iguais, digamos assim, então vocês vão se conectar. Então, a gente pode dizer que são igual a gente leu no livro, né, do Napoleão, like atrai likes, né? Então, o que significa? Pessoas iguais atraem pessoas iguais. Então, mais ou menos, você vai estar na mesma frequência e aquela pessoa também. Já estou indo pro lado energético, né? E aí, o que acontece de diferente com a chama gêmea? Mas antes eu queria mostrar para vocês. Nós somos um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça, então a gente vai
começar como? Na separação. Então, a gente tá aqui. Eu sou essa pecinha, me identifico com essa pecinha. Aí, o que acontece? Tem um buraquinho, poxa, tá faltando um pedaço de mim. Então, peraí. Então, essa pessoa, ela vai cobrir esse pedaço de mim. Ela vai trazer aspectos que vai cobrir essa minha necessidade. E, ao mesmo tempo, eu vou ajudar ela com a necessidade dela. Então, a gente vai se complementar, né? Mais ou menos. E aí, mas se eu tentar, e aí é que vem a questão da frequência, se eu tentar me encaixar com uma outra pessoa aqui, que mais ou menos é parecido comigo, mas enfim, eu tento fazer dar certo, né? Então, aí vai estar errado esse encaixamento, não vai estar certo, né? Então, é onde que, quando a gente muda a frequência, muda-se as peças de lugar. Então, a gente vem aqui e aí a gente se encaixa perfeitamente e fica aqui, né? A duplinha, né? O soulmate. A chama gêmea. Então, o soulmate são todas as pessoas que possuem alma diferente da minha. Umas eu vou dar certo e outras concluindo, né? E outras não. Eu não vou dar certo com aquela pessoa, né? E aí, eu acho que é a outra pessoa, mas não é. É o seu julgamento, é o seu ego. Tá, mas isso não é assunto para hoje. Vamos entender a definição. Chama gêmea. Chama gêmea. Você vai encontrar aquela pessoa e tudo que você fizer, que você vai começar por esse ponto, tudo que você fizer com aquela pessoa e você acha que ela vai reagir igual um soulmate, ela não vai reagir daquela forma, ela vai reagir totalmente diferente. Então, esse é um sinal. Um sinal, essa pessoa vai agir totalmente diferente e você não vai entender o porquê. Você vai ficar perdido, você vai falar, por que essa pessoa tá agindo desse jeito, né? E você não vai entender. Muitas das vezes, o que acontecia? Eu tentava agir se sabotando mesmo e não dava certo, a pessoa voltava. Por quê? Porque é energia, né? Então, tô tentando traduzir psicologicamente para você pegar intuitivamente, né, algo que é mais energético. Então, aquela pessoa, ela vai trazer esse aspecto, porque ela tem a mesma polaridade, aliás, ela é sua polaridade, ela tem o mesmo sistema de frequência do que a sua. Aí eu vou trazer isso no vídeo 2 que vocês vão entender perfeitamente isso. Mas essa pessoa, você não pode estar faltando pedaço. Aí eu vou mostrar o quebra-cabeça inteiro. Então ao mesmo tempo que você tem vários pedacinhos que você está faltando, você é inteiro. E aí é que tá. Então, a alma gêmea, você consegue viver no que eles chamam de consciência da separação. A chama gêmea, não. A chama gêmea, você vai entender que está tudo interligado, que você é completo e que você só está vivendo experiências de acordo com as programações mentais. Então, você vai começar a entender sobre programações mentais e que você aprendeu de uma determinada forma e que agora você vai ter que desaprender tudo que você aprendeu. É mais ou menos isso. Então, vamos colocar as diferenças. Então, as diferenças entre os dois. A alma gêmea é o meu foco. Então, eu acho que aquela pessoa vai agir de determinada forma, que ela vai me completar, me fazer feliz, né? Ou me fazer infeliz. Então, a hora que eu tô feliz, eu dou certo, eu dou um bound, eu
colo, grudo completo com aquela pessoa. Quando não estou feliz com ela, eu me separo, ou eu brigo, ou enfim. A chama gêmea, eu sou o foco é em mim. A minha energia altera, o outro não me altera. Eu não reajo ao que o outro faz comigo. Eu tento eu tento perceber o que eu sinto e mudar o foco, mudar a percepção sobre aquela situação que está acontecendo com aquela pessoa. Então, o segundo ponto, separação. A separação você vive a consciência da separação com a alma gêmea. Já a chama gêmea, não, você tem os dois. Você pode viver a separação, como a gente vive no início, porque a gente está tentando entender o que é aquilo, e a gente acaba vivendo o que é viver separado dessa pessoa, para a gente entender como é viver unido com essa pessoa. Então, essa pessoa traz esse aspecto, porque a gente está tão acostumada com as outras pessoas e com o modo da sociedade viver, que a gente vai vivendo aquilo com as outras pessoas e tá tudo normal, é daquele jeito. Essa pessoa vai trazer o diferente para você, então você vai começar a entender que existe uma outra forma de viver, certo? E traumas. Então, os traumas, eu foco na alma gêmea, eu foco nos meus traumas. Os meus traumas me definem. Quando você passar por toda a dor inicial da chama gêmea, você vai entender que você transcende os traumas se você assim o desejar. Deixa eu ver quantos minutos passou. Ixi. Vamos mais depressa. E o meu ambiente, na alma gêmea, o meu ambiente me altera. Eu dependendo de como a energia do ambiente tá, eu fico alterada. Eu fico nervosa, eu fico feliz, eu fico triste. Então, essa energia, ela me altera. Quando eu entendo que eu tenho poder dentro de mim, e para isso você tem que fazer o quê? Ser quem você é, a alma. Então, para você ser quem você é, você tem que ser. Ser é meditar. Porque você vai ter aquele momento para você ser você, para você ter aquela conexão com você mesmo, aquela conexão que você procura com a sua alma gêmea, você vai ter com você mesmo. Então, você começa a entender que você altera o ambiente. É difícil a gente entender isso, né? Mas é a verdade. Você altera o ambiente. A forma com que você vai perceber o ambiente, você vai lá e o ambiente, por mais que aconteça coisas que pode te deixar nervoso ou irritado ou que seja, e às vezes você vai sentir, porque são as programações mentais, você vai ter um momento de presença. E quando você tiver essa presença, você pode mudar o foco. Ou você vai cair, né? Mas aí você esteja presente, você vai cair no padrão e você vai reagir. Ainda pode acontecer, né? Só porque você encontrou com a sua chama gêmea que você já do nada vai mudar. Não é isso, é um processo. Então, tô só te falando como é que é diferente o relacionamento e de forma psicológica, de forma como que você vai entender, né? Tá, acho que vocês entenderam já isso. E aí, você vai alterar o ambiente, porque independente do que acontecer, se você ficar bem, você vai conseguir não cair tipo, igual todo mundo cai, tipo, ficou nervoso, então o ambiente ficou ruim, então todo mundo ruim. Não, você vai ficar bem, apesar de todo mundo tá ruim, e você pode até ajudar as outras pessoas a enxergarem as coisas de outra forma, né? E por último, o que significa tudo isso? Quando eu vivo a separação, eu vivo no medo. Quando eu vivo no amor, na união, eu vivo
pelo amor. Eu entendo as coisas, eu transcendo a dualidade, Então é essa a diferença, tá? Então o amor da alma gêmea é um amor condicional, então eu fico com essa pessoa enquanto ela está atendendo as minhas necessidades, e na hora que eu mudo a minha frequência, às vezes ela vai estar fora, não vai dar comigo. E tá tudo bem isso ocorrer, tá, gente? Porque like atrai like, é só uma lei da natureza, tá? E o amor da chama gêmea é um amor condicional. Daí você vai entender que todas as pessoas, apesar delas serem diferentes, elas são você. Que aí você é o inteiro, você é tudo, tudo. Você não é uma coisa só. Você não é só a união, você é a separação e a união. Pegou? Pegaram? Então, o próximo vídeo vai ser a parte energética, aí vocês vão entenderem um pouquinho mais, porque eu vou trazer desenhos explicando. Então eu fico por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!